Paz e graça. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Queridos, considere o pouco. Sempre considere o pouco. Por quê? Você vê que o profeta Eliseu chega nessa mulher e pergunta, ela está desesperada, pergunta a ela: o que é que você tem em casa? Porque ela corre até o homem de Deus pedindo socorro, porque o credor estava na sua casa cobrando a dívida e já querendo levar seus filhos para trabalhar para eles. E quando o profeta pergunta o que é que tem em casa, é interessante que ela diz: não tem nada em casa, porém ela se lembra, senão uma botija de azeite. Olha que interessante, isso chama atenção. Por quê? Porque através desse pouco que ela lembra, dessa botija de azeite, a única coisa que ela tinha, o milagre acontece. O profeta diz então, pede vasos emprestados e enche os vasos, porque realmente houve aquele milagre, o azeite encheu todos os vasos, ela vendeu e viveu do resto. O que é importante analisar? Se ela diz apenas não tenho nada em casa, o milagre não ia acontecer. Mas ela considerou aquela única botija de azeite, aquele pouco, ela fez questão de lembrar e de citar para o homem de Deus. E na nossa vida é assim, nós temos muito esse costume de quando é pouco a gente já dizer não tenho nada. Pode perceber, às vezes até com o salário inteiro na mão a gente já diz não tenho nada. Por quê? Porque a gente vai receber, sabe que já tem a conta para pagar, os deveres, os compromissos. Ou senão a pessoa tem ali a mistura somente para aquela semana, mas ela tem, mas o que ela vai dizer? Não tenho nada, já preciso comprar. Ou quando o carro está na metade do tanque, a pessoa já vai dizer, estou sem combustível, tem que abastecer. É o nosso costume dizer que não tem nada, quando está pouco. Então analise isso. Então quando essa mulher, ela considera esse pouco, ela valoriza esse pouco, o milagre acontece. Assim acontece também no caso da viúva de Sarepta, que o profeta Elias chegou lá e perguntou também se ela poderia fazer para ele ali um bolo. Pergunta ali, pede para ela, faz para mim primeiro um bolo. E ela vai dizer o quê? Sua serva não tem nada em casa a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então ela também considerou esse pouco, ela lembrou, ela podia dizer não tenho nada. Mas ela diz o quê? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Então o profeta responde, não vai faltar nem farinha nem azeite, até o dia que chover sobre a terra. Também no meio da multidão ali, quando Jesus diz, vocês têm comida para essa multidão? Como que a gente vai solucionar essa situação? Jesus estava testando os discípulos, mas alguém chega e diz o quê? Tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ou seja, consideraram também aquele pouco. Jesus considerou aquele pouco. Era pouco? Eram milhares de pessoas no deserto. Mas Jesus fala o quê? Me dá esses 5 pães e 2 peixinhos aí. E houve a multiplicação e todo mundo comeu, saboreou e sobrou o alimento. Então quer dizer, se o pouco não fosse considerado, não haveria milagre. E na nossa vida é assim. Esse costume de dizer, só porque eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E mesmo se não tivesse nenhum centavo, você tem muita coisa. Você tem saúde, tem família, tem cama para dormir, tem travesseiro para repousar a cabeça, tem o seu trabalho, tem o seu ganha-pão. E mesmo se não tiver, você tem a vida, o ar para respirar, que é o mais importante, o dom da vida. Então nós temos sempre esse costume de dizer, não tenho nada. Se alguém perguntar, o que você tem? Não tenho nada. Às vezes a pessoa tem até um carro na garagem, mas porque tinha 3, agora tem talvez um só, ela vai dizer, não tenho carro. Não tenho. Perdi meus carros. Mas esquece de considerar o que tem, o que ficou.
Então nós temos esse costume. Então vamos aprender. Quem considera o pouco, desfruta de milagres. Quem considera o pouco, vê milagres. Então a viúva, ela considerou aquela botija de azeite e através daquilo veio um milagre. Ou seja, através do pouco tem milagre. Agora, se você despreza e diz não tenho nada, não tem como Deus trabalhar através do pouco, através da sua fé. Porque você considerando pouco, você o que? Mostra que você tem fé, que você valoriza aquele pouco. Porque o que acontece? Se a viúva lembrou do pouco, é porque ela já vinha vivendo desse pouco há algum tempo. Concorda? Concorda com esse raciocínio? Por quê? Porque a pessoa que tem muito, ela acostumada com muito, ela não valoriza o pouco. Agora, para ela lembrar do pouco, é porque ela já estava acostumada com esse pouco e valorizava aquele pouco. Aquela botija de azeite, aquele 100 ml de azeite. Ou seja, quem vive do pouco, está acostumado com ele, sempre vai lembrar dele, sempre vai valorizar esse pouco. É a Bíblia que vai dizer em Provérbios: a alma farta pisa favo de mel, mas a alma sedenta até o amargo é doce. Ou seja, quem precisa valoriza até o amargo. Então, esse é o tema que queremos passar para você. Considere o pouco, considere o simples, valorize o pouco. Para de reclamar pelo muito que deu errado. Agradeça pelo pouco que deu certo. E Deus vai te honrar. Considere o pouco.